Deus é bom. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. A partir do versículo 46. Nós vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de quebrar ciclos. Eu espero que seja a voz de Deus para a sua vida. Que você saia daqui hoje com a resposta que você precisa, com a direção que você precisa, com o alento para a sua alma que você precisa, para poder ter paz e vencer tudo que está contrário à sua vida hoje. Eu de fato creio que você não vai ouvir uma palestra, você não vai ouvir uma filosofia. Eu creio que é a revelação do Espírito para o teu coração. Eu creio que eu não tenho a mínima noção do que você vai ouvir. Eu não tenho a mínima noção do que vai pegar no seu coração. E é por isso que a palavra de Deus é tão poderosa. Porque talvez o que Deus está falando com você pode ser totalmente diferente daquilo que eu estou pensando construir aqui. Por isso que a Bíblia é viva. Então abra os seus ouvidos para ouvir. Gênesis 41, verso 46 diz assim: E o faraó prosseguiu. Tá certo, eu estou lendo errado aqui. 41, 46, tá certo. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras, das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Isso é prosperidade. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Meu Deus do céu. Muito bonito isso, né? Vamos orar? Senhor, é o livro santo, é a tua palavra. Essa palavra levanta caídos. Essa palavra põe homens que há anos estão derrubados. Em um momento, a palavra põe-os de pé. A palavra cura corações feridos. A palavra estanca hemorragias. A palavra consegue dar a uma pessoa, sem nenhum tipo de perspectiva de melhora, um sonho, uma esperança. E nós estamos aqui porque queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Esse texto de Gênesis 41 trata da vida de um dos personagens mais famosos do Antigo Testamento, a vida de José do Egito. É um dos personagens mais pregados na Bíblia. Ele conta a respeito da administração do José, que agora é príncipe do Egito. Deus dá a Faraó uma revelação e José interpreta, dizendo que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ali José é colocado como o ministro da fazenda. Ele administra o PIB do Egito. Mas é muito importante lembrar que essa fase de José começou quando ele tinha 30 anos. Com 30 anos de idade, foi-lhe entregue essa honra. A honra de sentar num trono no Egito e conduzir uma cadeira poderosa. Mas uma honra que não começou aí. Você sabe que a vida de José
durante os 30 anos que antecedem esse governo do Egito, foi uma vida muito conturbada. Uma vida muito tempestuosa. Você sabe que José, tudo começou na vida dele quando surgiu um problema entre ele e o seu pai. Um dia, havia uma profecia, através de um sonho, onde todos se curvariam diante dele. E depois de um sonho que Deus deu a ele, a trajetória da vida de José se transformou no inferno. O sonho que Deus deu a José fez da vida dele um inferno. Ele sai do lado dos seus irmãos e não sai porque quer, seus irmãos o jogam numa armadilha. Uma coisa é quando seus inimigos te jogam numa armadilha, mas uma outra coisa é quando as pessoas que te amam colocam você em armadilha. Uma coisa é quando pessoas que você prevê que vão te trair, te traem. Mas uma outra coisa é quando pessoas que você sabe que você ama e que amam você, jogam você em poços. São cicatrizes que são muito difíceis de suportar. São cicatrizes que dificilmente a gente consegue ter estrutura para lidar com isso. A traição fora de casa é uma coisa, a traição dentro de casa, as contusões, as sensações de estar preso num lugar onde pessoas que eu amo, ou que pseudamente me amam, me colocam ali, e de repente eu não posso me mover porque me jogaram num poço, de repente eu não posso simplesmente avançar porque a inveja caiu sobre mim, a inveja das pessoas que eu amo caiu sobre mim, é muito difícil de lidar. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Toda vez que nós passamos por isso, são estragos devastadores, porque quando você olha para os seus irmãos, você não espera que eles façam isso. Quando você olha para cima você está no fundo de um poço e olha para cima e você vê seus irmãos lá em cima, você diz, não é possível. Nós moramos na mesma casa, nós temos o mesmo pai, nós carregamos as mesmas promessas, não é possível. Quando você vê que esse machucado é gerado por pessoas que estão muito próximas a você, e sempre o ódio das pessoas nos leva para baixo. Quando alguém nos odeia, há uma força para nos jogar para baixo. Quando alguém nos odeia, eles se esforçam para nos jogar para baixo. E isso dói demais. Imagine os irmãos de José pegando ele e jogando ele para baixo. Imagine a sensação terrível, jogando ele para baixo, na escuridão de uma cisterna. E no fundo da cisterna, não é só isso. Ele cai no esquecimento. Porque os irmãos voltam para a casa do pai. José era o filho preferido. Os irmãos voltam para a casa do pai com uma decisão. Nós vamos fazer o nosso pai esquecer dele. Os irmãos não dizem que o traíram. Os irmãos não dizem que jogaram no poço. Os irmãos dizem ele morreu. O que os irmãos estão tentando dizer? Pai, esqueça ele. Vamos virar uma página. O José acabou. Além de traírem, ainda tentam apagar a memória. Além de traírem, ainda tentam criar um processo onde aquele menino fosse esquecido. Aí finalmente, alguém olha para José dentro de um poço e tira ele de lá. Mas não tira de lá para ser honrado, não tira de lá para ser valorizado, tira de lá para ele se tornar um escravo. Leva ele cativo. Um escravo não é uma criança favorita. Antes do sonho, ele era o filho favorito do pai. Mas agora o sonho que Deus deu para ele, fez de um filho favorito se transformar num escravo. É um escravo. E ele sobrevive às coisas terríveis. E ele vai parar, você sabe, na casa de um homem chamado Potifar. E lá na casa do Potifar, de um filho favorito, cheio de privilégios, se transforma num trabalhador. E no pior estágio de um trabalhador, aquele que trabalha e não tem salário. E qual é o nome daquele que trabalha e não tem salário? Escravo. Agora ele é um escravo. Ele é um escravo de um filho favorito, de um filho amado, de um filho querido. O sonho de Deus fez ele se transformar num escravo. E quando as coisas começam a melhorar, ele é um escravo na casa de Potifar. E quando as coisas começam a melhorar, o Potifar começa a honrá-lo e começa a promovê-lo. Alguém volta a gostar dele, mas gostar da forma errada. A mulher de Potifar se encanta por ele, começa a amá-lo, mas amá-lo de forma errada. Chama ele para ter relações sexuais com ela, e ele foge. Alguns falam que ele foge de temor a Deus. A Bíblia não diz o porquê ele foge. Talvez ele fugiu também porque tinha medo de morrer. Vários fatores que ele poderia ter fugido, mas ele foge. E daquela fuga, ele vai parar numa prisão. A esposa de Potifar gosta tanto dele, que chama ele para fazer algo imoral. E ele não aceita. Era um menino hebreu,
que recebeu um sonho de Deus, e esse sonho dele colocou ele num país chamado Egito, uma cultura diferente, uma língua diferente, e agora, da casa de Potifar, que ele é um escravo, ele vai parar numa cadeia. Irmãos, ele vai parar numa cadeia, e tudo isso acontece até os seus 30 anos de idade. José morreu com mais de 110 anos, mas do 0 aos 30, basicamente tudo que se fala dele está nesse período. Do 0 aos 30, a vida dele muda de cabeça para baixo. E talvez nesse momento, quando o sonho de Deus me joga na cadeia, é nesse momento que o coração começa a ficar doente. E ele começa a lembrar, tudo começou quando Deus me deu uma revelação, tudo começou quando Deus me chamou, tudo começou, minha vida começou a degringolar. É nesse momento que a gente parece que está numa cadeia e parece que está morrendo lentamente, que parece que a gente começa a pensar, parece que nada vai acontecer. Mas aí nessa prisão, presta atenção nisso, já vou dizer o que Deus tem para você. Nessa prisão, nesse pior momento, ele começa a dar o melhor dele. Nessa prisão, cheio de acusações, nessa prisão, ele é provocado para dar o melhor dele. Porque quem está preso é uma vítima. Quem está preso injustamente é uma vítima. E ele começa a ver o padeiro, o copeiro, pessoas que têm problemas, e ele começa na prisão se interessar pelo problema dos outros, ajudar outros. Ele começa a ajudar pessoas que esquecem ele. E ele não era bom em abrir prisões. Ele não conseguiria ter orações para abrir as cadeias do Egito. Mas lembre-se que tudo começou com um sonho. Muita coisa José não podia fazer, mas uma coisa ele era bom: sonho. O sonho era algo que ele dominava. E quando alguém chegava nele dizendo, eu tenho um sonho, ele dizia, opa, conte comigo. E agora você percebe o José vivendo um momento sombrio da vida dele, e gerando situações de superação. Quando a gente está passando por problemas de prisão, aparentemente as pessoas vão olhar para nós e achar que nós somos bobos. Mas eu quero que você entenda, é nesse momento que a vida de José se transforma. Quando ele consegue gerar uma provocação para quebrar um ciclo. Desde quando ele sai da casa de Jacó, do seu pai, a vida dele é uma descendência. Não há nada que ele faça que suba. E agora ele está no estágio mais profundo. E ele não é Deus. Ele quebra um ciclo. Ele faz algo e quebra um ciclo. É nesse momento, quando eu acho que eu preciso de ajuda, ele quebra um ciclo, ele vai ajudar alguém. É nesse momento que eu começo a pensar na prisão como vítima. O que estão fazendo comigo? Que eu começo a olhar para a dor de alguém. E eu começo a quebrar um ciclo. Eu já vou dizer o que Deus tem para você. É nesse momento que eu estou lá embaixo, que eu fico olhando para quem não me ajudou. Para quem me jogou aqui dentro. E eu começo a tirar os olhos de mim. E começo a olhar para quem eu posso ajudar. O que eu posso fazer pelo copeiro? O que eu posso fazer pelo padeiro? Eu aprendo que as pessoas que você mais ajuda, presta atenção numa coisa. Olhando para a história de José, as pessoas que você mais ajuda são aquelas que vão cuspir na sua cara. As pessoas que você mais ajuda são aquelas que vão cuspir na sua cara, que vão te deixar. Ele ajudou um homem, e esse homem esqueceu dele por mais de 12 anos. Mas de repente, presta atenção, a porta da cadeia se abre. Irmão, o que é natural para quem está preso? Ele se transformar em... Qual é a bênção que está preso? Ser? Mas José não é livre. Ele está preso. A porta da prisão abre. E da porta da prisão ele não é inocentado. Ele já senta no trono como príncipe do Egito. Isso não é normal. Isso não é natural. Da prisão, eu vou viver minha vida. Agora, um preso subir para ser a segunda maior autoridade da nação que o prendeu, para ser chefe daqueles que o prenderam, isso não é natural. Isso só aconteceu porque ele quebrou um ciclo.
A porta daquela prisão só o levou para um favor, presta atenção, porque ele quebrou um ciclo. Ele deixa a prisão para encontrar o favor, e a forma, presta atenção nisso, a forma como ele sai da prisão e senta no trono do Egito, é usando o dom dele. Você sabe o que leva ele a ser governador do Egito? A interpretação de um sonho. O que levou ele a ser traído pelos irmãos? Um sonho. O que levou ele a ser vendido como escravo? Um sonho. O que levou ele a ser acusado de estupro? Um sonho. A mulher de Potifar o acusou de estupro. O que levou ele para a prisão? Um sonho. E o que o tirou da prisão e o colocou para sentar no trono do Egito? Um sonho. O que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor? Sempre que você estiver passando por algo, Satanás vai fazer você olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você não é. Mas você sempre vai abrir a porta de onde você está, quando você entender, quando você compreender que absolutamente nada aconteceu por acaso. Cada um dos capítulos que você viveu foram necessários para você chegar nesse dia onde você está na porta. E a porta para cá é prisão, e a porta para lá é palácio com piso de mármore. Você tem que entender que sempre você vai poder fazer alguma coisa. José está preso, ele não pode abrir a porta da prisão. Ele não pode convencer o rei de que ele é inocente. Ele não pode derrubar a cadeia, mas ele pode usar o que ele tem. Ele pode usar o que ele recebeu de Deus. E o que ele recebeu de Deus ele é um intérprete de sonhos. Ele é alguém que Deus dá sonhos a ele entende. Ele não tem o poder de abrir coisas. Deus não está esperando de você para quebrar o ciclo que você está vivendo, coisas que você não pode fazer. Deus não está esperando que você se transforme num super-homem, numa super-mulher. O problema que você tem na sua casa, no seu trabalho, não está em algo que você não é, não está em algo que você não faz, não está em algo que você não conhece. A porta da prisão vai ser aberta quando você entender que você tem algo que você pode fazer, que Deus já te deu. E o que vai abrir a prisão não é aquilo que você não tem ainda, não é aquilo que você não carrega ainda, mas é aquilo que Deus já plantou. Lembre lá no começo da sua caminhada cristã, lembre lá aquilo que Deus um dia forjou a sua fé, lembre aquilo que brilha aos teus olhos, lembre aquilo que você fala, essa é a minha marca. É isso que Deus vai usar para quebrar um ciclo de decadência e levar você sobrenaturalmente para áreas de governo, em lugares que precisam ser governados, lugares que precisam de gente diferente. Você tem que entender que você precisa quebrar o ciclo. Então, querido irmão, não é o que você não tem, não é aquilo que você perdeu, mas o que você pode fazer. É isso que é capaz de tirar você do lugar que você está e colocar você num lugar que você precisa estar. Você compreende isso? Presta atenção, não importa a armadilha, não importa o cenário, não importa quão difícil esteja, sempre a sua saída vai estar naquilo que você pode fazer. A resposta para a sua vida está naquilo que você pode fazer. A sua saída sempre vai estar em algo. José, ele não era advogado, não era magistrado, mas ele era um sonhador. E ele muda a história dele fazendo aquilo que ele é bom, fazendo aquilo que Deus dá a ele. Ele abre a prisão sendo um sonhador, ele cuida dos outros sendo um sonhador, ele sai do lugar caótico sendo quem ele é e usando o que ele pode fazer. Talvez o diabo está dizendo, você está enrascado, porque a pessoa que você tem que se tornar, você não tem condições, você não tem ferramenta, você precisa de ajuda, você tem que ir para um lugar. A resposta para a sua vida está em algo fora de você. E Satanás é mentiroso. Talvez você esteja aqui traído, ferido, jogado num poço, acusado por pessoas. Não importa quais são as suas feridas, não importa quais são as marcas que estão na sua mente, não importa o quão danificado você está, não importa quanta agonia ou raiva você está passando. Tem uma coisa que eu preciso que você entenda: há algo valioso que está em você, e é isso que você tem que usar. Você pode fazer alguma coisa que vai tirar você de lugares extremamente inóspitos, sombrios, e colocar você sobrenaturalmente acima de tudo aquilo que te prendeu. Se você entender que Deus já te deu uma especialidade, Deus já te deu uma capacidade, e é hora de você entender que você não precisa do que você perdeu, você não precisa do que você não é. Você tem que olhar para você e entender que você tem que fazer o que você pode fazer. É fazendo o que você pode que você sai da prisão.
É fazendo o que você pode que você vai para o palácio. E eu amo isso porque é no palácio que ele se torna feliz. É no palácio que ele tem uma vida que ele nunca teve. É no palácio que nos 30 anos que são seguintes muda tudo. E olha o que é interessante, José sai da prisão para governar o Egito. Ele não foi treinado em faculdade de economia. Ele é chamado para administrar o PIB, Produto Interno Bruto de um país. Ele não estuda em faculdades. Ele passa a vida inteira como escravo. Ele passa a vida inteira. Mas quando ele começa a usar o que Deus deu a ele, como ele começa a acreditar no que ele carrega, Deus o promove para um lugar que ele não domina, mas um lugar que ele não entende, mas é um lugar de honra, é um lugar de governo. Deus vai promover você, meu irmão. Deus vai elevar você. Quando você parar com esse discurso de que você não consegue quebrar o ciclo, porque você ainda não tem a força que precisa, mas quando você entender que há algo que Deus já começou em você, e é hora de acabar com esses discursos paralelos. José não saiu da prisão contratando advogado. José não saiu da prisão fazendo aliança com inimigos. José não saiu da prisão com propina. Ele saiu da prisão usando aquilo que desde o começo movimentou ele. Eu passei toda a minha vida sendo um sonhador, e é sendo um sonhador que eu vou continuar. Talvez a vida de oração te jogou para baixo. Talvez a vida de oração fez alguém odiar você. Talvez o fato de vir à igreja fez pessoas te perseguirem, e agora você quer mudar a lógica. Você quer mudar, agora eu não vou mais à igreja. Quem sabe é o melhor de vida. Não, é aquilo que você sempre fez, é aquilo que você sempre foi, que vai tirar você da prisão e colocar você no palácio. Não mude quem você é. José é um sonhador, e ser um sonhador colocou ele no maior lugar. Ele não mude quem você é. Não mude aquilo que Deus plantou em você. Não negocie, não queira comprar ingresso para sair da prisão, porque todo mundo sai da prisão e vai para a rua, mas poucos saem da prisão e sentam no governo. Eu nunca vi um presidiário sair da cadeia e ser juiz. Eu nunca vi um presidiário sair da cadeia e ser chefe de uma nação. Mas se você entender que aquilo que você é, se você aprender a suportar ser um sonhador quando for traído, se você aprender a ser um sonhador quando for perseguido, se você aprender a não negociar os valores, você tem que entender que a sua primeira fase de vida não superará a próxima fase que virá. Deus vai honrar você, Deus vai sustentar você. Tudo na vida de José se definiu na primeira metade da sua vida. Tudo na vida dele se definiu na primeira metade. Ele quebrou o ciclo. Ele saiu da cadeia usando a mesma ferramenta que o destruiu. Por conta de um sonho, feridas foram abertas. Mas por conta de um sonho, ele sustentou o pai, perdoou os irmãos que o jogaram na prisão, e se transformou na segunda maior autoridade do Egito. E Faraó deu o Egito na mão dele e disse: cuide. Durante 7 anos, a Bíblia diz que Deus o prosperou tanto. Ele se transformou em ministro-chefe da fazenda. Era tanta prosperidade que ele parou de anotar. Ele parou de anotar os estoques, porque eram muito grandes. E quando veio a fome, o Egito não padeceu em nada, porque os estoques estavam cheios. Tudo porque ele quebrou um ciclo, usando aquilo que ele tinha, usando aquilo que ele era, usando o plano que Deus tinha para ele. Eu quero repreender em nome de Jesus toda vontade de suicídio. Eu quero repreender em nome de Jesus toda a frustração. Eu afirmo que assim como o ciclo de José foi quebrado, o ciclo que está sobre a sua vida vai ser quebrado, porque o ciclo foi quebrado. Eu quero dizer para você que uma das maiores loucuras que já aconteceu na humanidade foi a vida de José. A vida de José é pregada nos 4 cantos deste mundo, porque ninguém nunca viu na história um camarada sair da cadeia e sentar no trono. Nunca viu isso. Ninguém nunca viu um camarada sair da cadeia e ser a maior autoridade de um país. Ninguém nunca viu isso. Mas se você quebrar o ciclo de prisioneiro, você não vai se tornar liberto, você vai se tornar príncipe. Se você quebrar um ciclo, você vai se tornar chefe. Ah, querido, todos que estão acima dele, o único movimento de quebrar o ciclo, se transformaram submissos. O seu presente se transforma em príncipe do Egito. O dom dele o eleva. E quando ele usa o seu dom no meio da prisão, presta atenção,
quando ele usa o dom dele no meio da prisão, Deus sorri para ele. Ele não podia abrir a porta da cadeia, mas ele podia usar o que ele tinha no meio da prisão. E a hora que ele usa o que ele tem no meio da prisão, Deus sorri para ele. E aí Deus faz o que José não pode fazer. Deus abre a prisão. Deus o promove. Deus o honra. Porque no meio da prisão José fez o que ele podia fazer. Se no meio da prisão você engolir o choro e fazer o que você puder fazer, o favor do rei vai chegar até você. Ele vai abrir a prisão. Ele vai fazer você subir estágios. Ele vai fazer você compreender coisas que até então você não compreendia. Ele nunca tinha ido à escola. Ele não tinha experiência com a economia. Ele não era ministro da fazenda, mas agora ele é nomeado pelo Senhor como chefe de estado do Egito. É maravilhoso quando uma profecia nos leva para algo maravilhoso. É maravilhoso quando algo parece um conto de fadas. A vida de José parece um conto de fadas. Parece uma história em quadrinhos. A vida de José parece uma história, até uma história contada, inventada por alguém. Mas os restos mortais de José depois foram resgatados. Se você for no Egito hoje, consta nos anais da história do Egito a história e o governo de José. Nós não estamos falando de uma história que foi inventada. Até aqueles que não creem em Jesus e não creem em Deus reconhecem o governo de José. Tudo porque ele foi um homem que usou o seu dom no momento pior de sua vida. Eu vou dizer uma coisa a você. Poucas pessoas têm compaixão um dos outros. Mas é nesse momento que quando você está num lugar que as pessoas esquecem de você, que você tem que entender que Deus sempre vai te dar uma chance. Deus sempre vai te dar uma chance. Ele passou mais tempo em buracos. Ele passou mais tempo em humilhações. Ele passou mais tempo do que num palácio. Mas é nesse buraco que, se você fizer o que você pode fazer, o favor de Deus vai chegar e vai quebrar um ciclo na sua vida. E de uma ladeira abaixo, Ele vai colocar você num lugar que naturalmente você não chegaria. Ele vai colocar você em lugar de governo. Talvez a resposta para a sua casa, o governo que a sua casa precisa. Ei, pai, mãe, talvez a voz ativa que você precisa na tua casa, a maturidade, a estrutura, só esteja esperando você responder com aquilo que você pode fazer no meio de tudo que você está vivendo. Porque abrir a porta da prisão você não pode, mas responder a Deus com o que você pode fazer, você pode. E de repente as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você já imaginou, irmãos? Aqui eu encerro. José foi acusado de estupro injustamente por um homem chamado Potifar. Potifar era um general, era uma autoridade. A Bíblia diz que todos os chefes da corte tinham que entrar todas as vezes no palácio e beijar o anel da família real. José foi promovido como família real. Ele era um hebreu. Um americano consegue ser presidente do Brasil? Consegue? Não. Um suíço consegue ser presidente do Brasil? Agora, você já viu um hebreu ser príncipe do Egito? Só Deus faz isso. Ele não era egípcio. Ele não era natural do Egito. Ele era hebreu. Ele não tinha sangue nobre. Ele era um hebreu. Mas quando você consegue, no meio do teu vale, fazer o que você pode fazer, a hora que o favor de Deus te pega, Ele coloca você em lugares que nem você consegue explicar como chegou lá. Nem você consegue dizer como é que chegou lá. E essa é a história linda. Quanto menos você consegue explicar, mais glória você gera. Quanto menos você consegue explicar como chegou, mais Ele é glorificado. Deus quer construir uma história que você simplesmente não consiga explicar como chegou. O que é interessante é que todas as vezes que as pessoas entravam no palácio, eles tinham que beijar o anel. E eu fico tentando imaginar Potifar entrando no palácio real, olhando para o menino que a sua esposa acusou de estupro,
E agora ele tem que ir até o trono. O José estende a mão e o Potifar tem que beijar o anel. Porque é isso que Deus faz. Pare de se anular. Pare de achar que você vai ser diferente, buscando alguma coisa que você não tem. Olhe para tudo aquilo que você sabe que você tem de Deus. Acredite que você é um sonhador. Invista em você. E talvez aquilo que você tem feito, que tem te levado para baixo, é o que você tem que continuar fazendo. Mas não olhando para você, olhando para Ele. E Ele vai fazer o que você não pode. Levanta as mãos para cá. Que as prisões sejam abertas. Que as cadeias sejam quebradas. Que todo ciclo de morte, todo ciclo de destruição, todo ciclo de humilhação, todo ciclo de ruína, em nome do Senhor Jesus. Se você aprender a entender que você não precisa deixar de ser um sonhador, que você não precisa se anular. Deus sabe que foi difícil os poços que você caiu. Deus sabe que foi difícil esse ciclo. Esses 30 primeiros anos foram muito difíceis. Foram 30 anos que parecia 100. Mas se você entender que a essência plantada em você não pode ser negociada, e não importa com o que fizeram com você, se você entender que é hora de permanecer fazendo o que você pode, pare de olhar para aquilo que você não pode, pare de olhar para aquilo que você perdeu. Isso não muda ciclo, isso não quebra ciclo, mas erga-se sendo um sonhador, erga-se sendo um sonhador. Pare de ter pena de você e comece a ajudar pessoas, comece a olhar para a dor dos outros. Deus vai fazer ou trazer um favor para a sua vida. Deus vai levar você para um palácio, lugares que não tem governo, Deus vai plantar você lá, lugares que não tem controle, Deus vai plantar você lá. Tudo porque você ousou quebrar um ciclo, sendo quem você é, um adorador, um adorador. Quantos adoradores de boca fechada, quantos adoradores enferrujados, quantos adoradores reclamões, quantos adoradores murmuradores, quantos adoradores que estão negociando a fé, quantos adoradores que estão parando pelos cantos, quantos adoradores que estão entrando no jogo. Pare de negociar quem você é. Você é um adorador, adore mesmo preso. Você é um adorador, não negocie. Talvez a adoração te pôs na prisão, mas é a adoração que vai te tirar da prisão. Adore a Jesus, adore. Talvez a sua adoração está mequetrefe, talvez a sua adoração está doente, porque você acha que isso não é mais para você. Igreja não é mais para mim, a fé não é mais para mim. Eu só desci, mas você só recebe o favor de Deus. Deus só sorri para você quando no meio da prisão você lembra: eu sou um sonhador, eu sou um adorador, e eu vou ajudar as pessoas com o meu dom. Eu não vou fazer o que eu não posso. Eu não posso abrir a prisão, eu não posso convencer meu pai, eu não posso convencer minha mãe, eu não posso convencer meu marido, eu não posso ter um emprego novo, mas eu posso usar quem eu sou, eu posso ser quem eu sou. Eu sou o José, eu sou o José, o do sonho. Vem aqui que eu conto, é sonho, vem aqui que é comigo, é adoração, vem aqui que é comigo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, eu estou doente, eu não sei como sair disso, mas eu sei quem eu sou. Eu sei o dia que Deus falou comigo, eu sei o dia lá na tenda do meu pai que Ele me deu aquele sonho, e daquele dia em diante eu fui marcado, e muito mais do que a traição, muito mais do que a perseguição, muito mais do que a difamação, muito mais do que a agonia, eu fui marcado por Deus, e eu não vou deixar nenhuma outra marca tirar a marca que Ele me deu. Eu não vou deixar nenhuma outra marca roubar o que Ele me deu. Eu sou José, o sonhador. Eu sou José, aquele que se ergue, e Deus faz o que eu não posso fazer.